que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, vem o provérbio que diz: estragada foi a morte na sua vitória. Porque nós todos seremos transformados. Nem todos morreremos. Quer dizer, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados e juntamente arrebatados aos céus. Então, fala da vinda do Senhor Jesus para buscar os salvos. Então, agora repara, enquanto Jesus estava em carne e osso, o verbo encarnado, enquanto ele estava em carne e osso, antes dele morrer, enquanto ele não foi cortado da terra dos viventes, não é? Os filhos das bodas, eles não jejuavam, mas depois eles jejuaram. Por dias virão em que jejuarão. Então é profecia para os nossos dias, quando ele foi cortado da terra dos viventes, na cruz do Calvário, porque ele morreu na cruz para te salvar, intercede por ti para te perdoar e voltará em breve para te buscar. Então diz aqui: dias virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão naqueles dias. Então isto é profecia. A gente tem que entender. Profecia é uma coisa que é dita hoje, mas que se cumpre amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos. Profecia é algo que se cumpre no futuro. Amém? Então Jesus disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Amém? Alguém pode alegar: mas Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Está connosco, mas não em carne. Através do Espírito Santo. Porque ele diz, não é? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e farei nele morada. Eu e o Pai faremos nele morada. Pelo Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, os dias já se cumpriram. Porque ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi cortado, foi tirado da terra dos viventes. E quando ele foi cortado em carne, é tempo de jejuar. Aliás, e há muita importância no jejum. Quem não tem interesse em jejuar, que a gente não jejua, é Satanás. É o adversário das nossas almas. O tentador, o opositor, é o diabo, o caluniador. Não é? Esse é que não tem interesse que nós jejuemos, porque a Bíblia diz em Marcos 9:29 e em Mateus 17:21, mas esta casta de demónios não sai senão por meio de oração e jejum. É a arma mais eficaz da igreja para expulsar os demónios, é jejum junto com a oração. É como uma bomba atómica, que o diabo não suporta. E outra coisa, tem um detalhe, Marcos 16, do 15 ao 18, não é? A promessa disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes e se beberes coisa mortífera, não vos fará dano algum. Imporeis as vossas mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu espero ter respondido à pergunta. Eu vou só pedir ao irmão Rubens, que eu vou mudar aqui um pouco o cenário por causa da luz que está vindo aqui de fora, para ele me dar 1 minuto só para eu arrumar a mesa. Ele fez-me 2 perguntas, eu vou fazer uma para ele, depois ele vai me fazer outra. E vamos continuar nesta sessão de perguntas até que o tempo termine. Esperem só um pouquinho que eu vou arrumar a mesa, senão não dá para estarmos aqui. Ok. Eu vou dizer as horas. Aqui são 14 horas, ou seja, aqui já são 14 horas. Não é? O debate supostamente, o debate não é, o hangout, não é? São de perguntas e respostas. Ele vai ter um término por volta das 15 horas de Portugal e por volta das 12 horas, se não estou, é 12 horas, não, é 11 horas do Brasil, 11 da manhã. Pronto, eu agora já coloquei aqui a mesa. Eu agora vou fazer uma perguntinha para o Sr. Rubens. Ele vai ter o tempo que ele quiser, até 10 minutos. Vou fazer uma perguntinha. Espera aí. Espera só um pouquinho. Está tudo aqui organizadinho. Pronto. Agora eu vou pedir... Vou só acender a luz para ficar mais visível. Senão ficamos... Pronto. Agora deve estar melhor. Pronto. Está um pouquinho melhor. Pronto. Eis-nos aqui outra vez. Vou aqui só colocar isto aqui tudo preparado. Pronto. Pronto. Já está tudo preparado. Deixa eu ver aqui uma coisa interessante. Ok. Pronto. Salvador. Também. Amém? Amém?
Pronto. Uma das doutrinas do Sr. Rubens, dos ensinos, não é? Ou das afirmações, não é? Que podem se extrair algum teor doutrinário, é que ele diz: Eu não sou evangélico. O irmão chegou a afirmar isso ou eu estou equivocado? E se afirmou, responda o que é que você entende, o que é que você diz que não é. E depois eu farei um brevíssimo comentário, mas pode, tem 10 minutos. Eu vou desligar aqui o microfone.
Amém? Amém? Faça-me então uma pergunta. Eu não estou a ouvir nada. Veja lá o que é que se passa com o microfone. Sim. Mas as perguntas têm que ser concretas, não uma coisa enrolada. Por exemplo, eu fiz-lhe uma pergunta, não é? Simples, não é? Você, o motivo porque é que você não é evangélico, não é? E o irmão citou algumas coisas, de facto, era, mas respondeu outras que não tinham nada a ver com o assunto. É questão, o título evangélico, não é? Porque a gente tem que responder dentro da Bíblia. Agora, congresso, não, vem na Bíblia. Há coisas que não vêm na Bíblia. A gente tem que ir só porque está na Bíblia. Protestante não vem na Bíblia. Então, não tem como ninguém me chamar de protestante porque não está na Bíblia. Está a entender? A gente só vai falar de Bíblia. Então, faça-me uma pergunta da Bíblia. Eu vou responder na Bíblia. Amém. Boa pergunta. Dê-me aí o tempo necessário, que são... O irmão também falou bastante. Eu vou responder. Amém? Pronto. Desativei o seu micro. Vamos então aqui. Vamos então à Bíblia. A resposta é na Bíblia. Não é? Evangélico vem na Bíblia? Não. Não vem a palavra. Atenção. Não vem a palavra evangélico. Todavia vem o Evangelho. Quem crê, diga amém. O conceito vem, ou seja, eu vou abrir aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23. Vou ler alguns versículos para vocês. Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho. Amém? Vou fazer aqui uma à parte. Vem de Evangelion, que quer dizer a boa nova, ou a boa mensagem. Não é? Aqui no comentário do bíblico, Miquel diz The Good News of the Redemption through Jesus. Portanto, The Good News of the Redemption through Jesus. A boa nova da redenção através de Jesus. Portanto, é o Evangelho de Jesus. A boa nova. Portanto, o próprio Jesus, ele era evangélico. Aí é que está o erro. O nosso Salvador, ele era evangélico. Ele pregava a boa nova. O que é ser evangélico? É anunciador de boas novas. Não é? Então, esta resposta é muito simples para vocês entenderem. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu sei que aqui o Sr. Rubens não é muito a favor das curas hoje, milagres hoje. Só que o próprio apóstolo Paulo dizia, não vos falta nenhum dom. Então, na igreja primitiva, havia todos os dons em operação. Na igreja de Corinto havia dom de operação de maravilhas, como, por exemplo, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo e o paralítico andar. Portanto, o Evangelho não é só filosofia, não é só boa conversa. É também poder de Deus e justiça para todo aquele que nele crê. Porque nos dias do apóstolo Paulo havia libertação. Pessoas terrivelmente endemoniadas eram libertas de demónios. Hoje, na prática, não é, na igreja onde eu estou, também as pessoas são libertas de demónios. As pessoas são curadas de enfermos. Agora, Deus opera todos os dias da mesma maneira? Não. Deus tem que curar toda a gente que está doente? Não. Deus cura quem Ele quer, porque Ele faz tudo o que lhe agrada. Então nós vemos aqui o Evangelho, não. É uma palavra de salvação. É uma boa nova para o pecador. Então, Jesus, ele era evangélico. Está aqui. Tem aqui outros itens aqui. Mateus 9, 25. Vamos aqui a Mateus 9, 25. Amém? E se eu exceder o tempo, o irmão Rubens aí controla, diz para, eu vou parar quando... Amém? Só convém ler a Bíblia, porque bem-aventurado aquele que lê. Tem muita gente que não lê a Bíblia. Vai para a internet, acha mais piada aprender com professores na net e aí não aprende nada, só desaprende. A maioria dos que estão na net estão enganando o povo. Então nós temos que ir para a Escritura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permaneceres na minha palavra. E como é que tu permaneces na palavra? Se tu leres a Bíblia. Então tu tens de ler a Bíblia. Está aqui.
porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Ele falou ali algo que a Bíblia não sei o quê, não consta dos originais, mas sem entendimento, porque nós não estamos aqui, eu não estou para discutir tema histórico. Se fosse para discutir história, eu provaria para ele que consta dos originais. Não consta é das Bíblias deturpadas, como essas Bíblias novas de Jerusalém, porque as Bíblias modernas, todas as Bíblias ecuménicas, todas as Bíblias católicas, essas já são deturpadas. Não é que uma pessoa não se possa salvar com uma Bíblia deturpada. As traduções modernas, como a NVI, como a Almeida Revista e Atualizada, não é que faltam 2.553 palavras em português, não é? Se eu for falar de história da Bíblia, eu vou provar que Deus inspirou cada palavra, cada letra e preservou. Simplesmente nem todas as traduções são boas. Eu uso a corrigida fiel. Lê uma Bíblia corrigida fiel, como muito, se tens uma vista corrigida, lê essa. São as únicas dignas de um cristão utilizar, porque são espada completa, não falta nada. Na vista atualizada estão faltando 2.553 versículos. Mas na que eu uso, não. Está tudo lá. É oração e jejum. Quem tem interesse de atacar o jejum é Satanás, porque ele sabe que é uma arma muito poderosa. O diabo sabe que é uma arma muito poderosa atacar o jejum. Se não jejuar, não vai ter poder para expulsar demónios. Onde é que esses indivíduos que estão contra o jejum têm poder para expulsar demónios? Não tem. Mas vai lá, na igreja onde eu estou, onde eu congrego, não é? Porque nós devemos congregar, conforme Hebreus 10:25. Vai lá e tu vais entender que o poder de Deus que operava nos dias dos apóstolos opera nos dias de hoje. E tu vais conhecer o poder de Deus para a tua salvação. Então, nós entrando aqui, porque ele fez uma pergunta, evangélicos, não é? Não existe evangélico a palavra em si, mas existe o conceito. Eu sou evangélico porquê? Porque eu anuncio o evangelho, a boa nova para o pecador. E não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e justiça para todo aquele que nele crê. Aleluia. Então eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Agora aqui, Mateus capítulo 9, versículo... Eu falei Mateus, não é? 9, versículo 25. Diz assim. Vou lá ver se eu não estou em erro. Não é o 9:25. Já é o Mateus 24, 14. É isso que eu vou ler aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então este evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O objetivo do evangelho é que o pecador que está no pecado se liberte. Não é? Agora vou só ler aqui em Romanos uma coisa aqui interessante. Diz aqui o apóstolo Paulo. Olha aqui, o apóstolo Paulo aqui dizendo. Dizia assim, o próprio apóstolo Paulo dizia, porque eu não me envergonho do evangelho. Eu dizer que eu não sou evangelho, estou a me envergonhar do evangelho. É uma boa nova. Eu sou o transportador, sou o anunciador da boa nova de salvação. Então, sou evangélico. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação, aliás, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não é? E também vamos aqui para concluir, só porque eu também não quero enfadar muitos irmãos, Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. E diz assim, maravilho, versículo 6, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça para outro evangelho. Atenção, nós não estamos aqui a fazer piadinhas com a palavra graça, porque nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Está em 1 João capítulo 5, versículo 19. Todas as línguas. Nós não podemos chamar Jesus de Yahushua, porque então tínhamos que ler tudo em hebraico. Mas se tu fores olhar os caracteres hebraicos, não dá para ler. Porque os caracteres, as letras hebraicas, são diferentes das letras em português. Os caracteres gregos do Novo Testamento, no qual foi inspirado, são diferentes. Então teve que haver tradução e transliteração. E há evidências internas dentro da Bíblia para traduções. Ou seja, nós sabemos que Jesus, o nome Jesus em português vem de Iesus. É uma transliteração do original grego. O original é grego. O original não é aramaico, como dizem alguns falsos profetas. O original é grego. Não há evidências históricas. Mas nós não estamos aqui para falar da história, mas para falar da Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia aramaica, então eu vou ler. No Novo Testamento está em grego. E foi assim que chegou até nós. Então, diz assim. Maravilha, então, depressa passasseis daquele que vos chamou à graça para outro evangelho. Outro. Cuidado com os outros evangelhos. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós mesmos, ao longe do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que vos seja anátema. Assim também como já vos dissemos, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, que é outra boa nova, não é? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, quer dizer, se tu estiveres a viver uma vida de pecado, tu vais morrer. E essa morte é espiritual, e quando Jesus vier, tu ficas de fora, tu não tens salvação. Somente se abandonares o pecado, o confessa e deixa alcançar a misericórdia. Este é o verdadeiro evangelho. Anunciar que todos estão em pecado e somente em Cristo nós temos a salvação. Este é o evangelho. Se alguém anunciar outro, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus. Amém? Persuado eu os homens ou a Deus, ou procura agradar aos homens. Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pronto. Eu espero que esteja sido respondida esta pergunta. Eu sou evangélico, porquê? Porque eu prego e anuncio o evangelho. O evangelho é boa nova. É boa nova de Jesus, de salvação. Bem? E nesta hora, pronto, o irmão Rubens perguntou uma coisa, eu tenho que lhe perguntar outra. Vamos então, um pergunta uma coisa, outro pergunta outra. Eu agora tenho que perguntar uma coisa interessantíssima, não é? Diga, em relação a uma questão muito interessante, esta questão é de veras interessante. De veras interessante. Em relação aos milagres, às curas, às revelações do Divino Espírito Santo, às profecias, não é? Aos dons, que estão lá em 1 de Coríntios, não é? No capítulo número 12. Em relação aos vários dons que estão lá, a pergunta que eu faço é, em relação a dons do Espírito Santo, que são 9, se você crê que esses dons cessaram com a morte do último apóstolo, ou seja, quando morreu o último apóstolo acabou, nós a igreja hoje já não há mais revelação, não há mais profecia, não há mais visão, não há mais sonho profético, não há mais arrebatamento de espírito e de sentidos, conforme experimentaram Paulo, Pedro, João, outros. Não existe mais curas, não existe mais milagres. Será que isso acabou? No seu conceito. Eu agora vou desligar o meu microfone e o irmão vai ter 10 minutos, o tempo que for necessário. Eu também não demorei 10 minutos, o tempo que for necessário para responder qual é a sua fé, qual é a sua crença em relação a este importante assunto. Você crê que Jesus só veio para dar a salvação física, mas que também não tem poder para curar? Será que ele não tem poder? Será que os dons cessaram? Será que ele hoje não opera? Isso foi só para aqueles dias? É isso que você pensa? Ou outra coisa? Amém? Eu vou agora aqui iniciar, vou desligar o meu micro.
Irmão Rubens, desculpe interromper. Amém? Você fez apenas um comentário. Eu fiz-lhe uma pergunta específica. Estamos a falar de milagres, porque a questão não é se a gente deve ou não congregar. Isso é outra questão que fica para depois. A questão é milagres, curas, revelações, profecia, os 9 dons do Espírito Santo, que estão mencionados em 1 Coríntios, capítulo número 12, estão ou não ainda em vigor. E a partir de agora vou desligar o meu micro. A pergunta é bem clara. A pergunta é bem clara. A questão aqui, nós não estamos a debater a questão se é importante ou não ir na igreja. Obviamente que é, e é mandamento. Mas isso é uma questão que a gente, depois, você vai me elaborar perguntas, eu vou responder em relação à igreja. A igreja universal, a igreja local, eu posso estar esclarecendo. Não é isso que está em causa. O que está em causa aqui, eu perguntei bem simples, porque Deus opera em qualquer parte. Imaginando que, imaginando que um homem chamado, por exemplo, Paulo, ou Carlos. Imaginando que o Carlos ele é usado por Deus em cura. Ele pode ser usado tanto dentro da igreja, num culto ao nosso Deus, dentro de uma congregação, numa assembleia, numa reunião local, como ele pode ser usado fora. Isso aí eu também concordo com o que você diz. Agora, a pergunta é se você crê que os dons estão em vigor, aqueles 9 dons, ou se já acabaram, já não existe para a igreja de hoje, ou seja, para os cristãos de hoje. É bem simples a pergunta. Respondo. Ruben, é assim. A questão é assim. Se os dons estão em vigor, ou seja, se hoje Deus continua a operar aqueles dons, responda como quiser. Como quiser. Responde como quiser. Ela é bem direcionada. A questão é se os dons estão em vigor ou não hoje. Pronto. Então, creio.
Irmão Ruben, desculpa interromper, o tempo também já excedeu um pouco. É assim, fiz-lhe aquela pergunta, não é? Eu só discordei basicamente num ponto. Aí, mas também isto é para. É assim, eu creio que Deus pode dar dons a quem Ele quiser. Obviamente. Todavia, o próprio apóstolo Paulo escreveu na sua epístola, em Coríntios, não é? Buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Então, essa ordem foi para os cristãos, ou seja, foi para os crentes em Deus, não é? Para buscarem os melhores dons. Então, é um mandamento que a gente deve buscar. Nós devemos nos preparar para receber esses dons. Também não é de qualquer forma. Deus pode usar quem quiser, mas ele tendo um profeta, alguém usado em profecia, ele não vai usar alguém que nem crê em Deus. Você está a entender? É isso que eu entendo. Mas pronto. Eu fiz uma pergunta, você respondeu. Agora você faz uma pergunta e eu vou responder. Amém? Eu vou escrever aqui, primeiro, a Bíblia. Amém? Eu vou fechar aqui. Eu vou também ter um prazo de cerca, pronto, o tempo que der, até o máximo 10 minutos. Estou aqui. Pronto, eu já meti o cronômetro para mim mesmo. Bem? Se puder, desliguei o microfone. Pronto. Então é assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Vamos ler aqui. João, primeiro vou responder à pergunta, depois vou responder a questão de versões e traduções. Embora sem entrar muito na questão histórica, porque aí nós tínhamos que entrar mesmo a fundo na questão histórica. Mas é assim. Jesus falou em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse não passarão ou não hão de passar é um não enfático, quer dizer, jamais passarão. Jamais. Então as palavras de Deus elas não podem passar. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, nós podemos ler também, isto é um texto tremendo, não é? Que diz assim, ele quem? Jesus, respondendo a quem? Ao diabo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Portanto, o pão, estamos a falar do pão, o alimento físico, mas de toda a palavra, toda, que sai da boca de Deus. Então, toda a palavra é cada uma das palavras que Deus inspirou e preservou. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Então, diz aqui toda a palavra de Deus. Então, é importante que Deus não somente ele inspirou a Escritura, mas ele também preservou. Porque se o homem vai viver, ele tem que viver de uma palavra que foi inspirada lá há milhares de anos atrás, não é? Foi inspirada quando Moisés escreveu e é inspirada hoje. Ela não muda. Não é? E também está em Mateus capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Aleluia. Não cuideis que vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abrogar, quer dizer, abolir. Não vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim destruir. Jesus não veio para destruir a lei aos profetas. Eu não vim abrogar, quer dizer, abolir, mas sim cumprir. Porque vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou til se omitirá da lei sem tudo seja cumprido. Eu quero aqui não vou entrar em detalhes técnicos do hebraico e do grego, mas para tu entenderes, a correspondência ali se refere ao Iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico, que é do tamanho de um apóstrofe. Seria algo como uma coisinha assim. Não sei se dá para ver aí, uma coisinha pequenina assim. Portanto, a menor letra do alfabeto hebraico, constituída só por consoantes, não vai passar em menor til. É o traço que difere uma letra da outra. Por exemplo, o Dalet do Nun Sufit. São muito parecidas. Então não se vai omitir. Deus prometeu. Agora, se Deus falou, e se ele não pode ser mentiroso, é impossível que Deus mente, ele prometeu, ele cumpriu. Agora, esta primeira pergunta ela é bem fácil. Está lá no Salmo 68, se eu não estou em erro. Deus nos deu a sua palavra. Se ele nos deu, é para nós. Tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então é útil para o nosso ensino. Tudo. Então, a humanidade vai viver de toda a palavra. Então essas palavras têm que estar preservadas em algum lado. Agora a questão é o seguinte. Já vimos que tudo foi inspirado por Deus. Agora é o seguinte. Agora, a segunda pergunta. Se me disserem qual é a Bíblia? Irmãos, eu uso a Bíblia Almeida Corrigida Fiel.
é a melhor Bíblia por N motivos. Só que se eu fosse explicar os motivos, teríamos que entrar no contexto histórico. Porque, basicamente, porque existem Bíblias diferentes hoje. Eu tenho um estudo bíblico, podem acessar o meu site, porque existem Bíblias diferentes. O meu Rubens pode acessar, qualquer pessoa, porque existem Bíblias diferentes. Qual delas devo usar? A espada ou o canivete? Não é que eu não possa converter lendo uma Bíblia católica, uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia ecuménica, que eu considero inferiores, que são de facto inferiores. Porque também basta uma palavra e o meu servo será sarado. Quer dizer, basta uma palavra e a pessoa que está doente, está morta espiritualmente, ela pode se sarar. Não é preciso tu saberes a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. É bom que tu conheças, que tu leias. Mas mesmo que tu saibas só uma palavra, tu podes ser salvo, podes ser sarado. Não é? Agora, a questão é o seguinte. Eu me converti de ler a Bíblia Almeida, revista e atualizada. Eu me converti. Eu não me converti por ir à igreja, nem nada disso, nem porque tens que vir na igreja. Não. Embora seja mandamento, nós devemos congregar. Esse mandamento não foi abolido. Atenção, e Deus se agrada. A gente se ajunte num só lugar para tomar a ceia, para adorar a Ele em espírito e em verdade, para fazer os nossos cultos à ação de graça e testemunho. Isso é bíblico. Agora, o que está em causa não é isso. Não é? Eu me converti com uma Bíblia inferior, que faltam 2.553 palavras em português, que é a Almeida, revista atualizada. Face às corrigidas. Face à revista corrigida e à corrigida fiel. Que são as melhores Bíblias em português. Eu posso dizer, a melhor Bíblia digna de ser chamada a Palavra de Deus em português é a Almeida, revisada, corrigida, fiel aos originais. A sigla é ACF. É a Bíblia Almeida, corrigida, fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Porque aí está tudo. Aí não é um canivete. Eu me converti com um canivete, com uma Bíblia um pouco inferior. Mas, porquê? Porque basta uma palavra, basta uma frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se for por mim. E em nenhum outro há salvação. Não, em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. E a Bíblia diz, não é? Então, para a salvação, basta às vezes só um versículo. E a pessoa que está lá no pecado, ela é salva. A questão não é essa. Eu creio que Deus inspirou e preservou. Só que eu não te vou dizer a ti, nem a ninguém, que as Bíblias são todas iguais. Porque aí estaria a ser mentiroso. Sobre Deus, eu digo-te, Deus preservou, só que, aleluia, a única em português para mim digna de ser chamada a palavra de Deus é a corrigida fiel. Saída de muito perto da Almeida, revista e corrigida. Agora, os motivos pelos quais nós temos Bíblias diferentes, temos que entrar na parte histórica, não é esse o tema aqui, não é? E eu te explicaria só por 3 motivos. São 3 T's. Porquê é que há Bíblias diferentes? Por 3 T's. O texto que serviu de base às Bíblias é diferente. Existe o textus receptus, texto recebido, no latim. E existe também o texto crítico. Ou seja, o texto recebido ele é maioritário. Concorda com 5.210 manuscritos. É maioritário. Representa mais de 90 e tal % das evidências. É amplamente concordante entre si. Não é? E amplamente utilizado desde as primeiras igrejas até os dias de hoje, de Cristo. Então, foi amplamente utilizado. É o texto recente que é o melhor. Depois existe o texto escrito, o texto crítico, que foi somente elaborado e exaltado no ano de 1881, em pleno século XIX, por 2 homens hereges, chamados Westcott e Hort, que eram adoradores de imagem de escultura. Adoravam imagem de escultura. Adoravam Maria. E faziam parte do movimento de regresso a Roma. Ok. Pronto, vou parar por aqui. Tá bom. Ok, então pronto, você perguntou, eu teria que ir para ali. Mas é assim, a Bíblia, a melhor Bíblia em português é a Almeida Corrigida Fiel. Agora, como é que eu posso ver? De uma forma bem simples. Tu comparas a Corrigida Fiel com a revista atualizada. Por exemplo, um versículo. Você pode apontar aí. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na revista atualizada está faltando a parte B do versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quer dizer, se eu fosse um herege, um falso profeta, eu diria, olha, tu já estás em Cristo, então está tudo muito bem. Tu já estás em Cristo, já estás salvo. Podes viver no pecado, podes andar aí a roubar, a matar, nos vícios, a destruir, a adulterar, a fornicar, está tudo bem. Já estás salvo. Só que há um detalhe. A parte B do versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que consta, aleluia, da maioria dos manuscritos. Só não consta de 2 manuscritos que são muito exaltados, que é o Alexandrinos, o Sinaíticos e o Vaticanos. São 2 ou 3 manuscritos que eles exaltam muito, mas que são os piores. Mas não vou entrar em detalhes históricos, porque aí há muita contradição. Não vou entrar. Pronto, eu creio que eu respondi à sua pergunta. Agora vou ter que lhe fazer uma pergunta eu. Vamos então pôr aqui... Pode pôr o som? Pode pôr o som no microfone? Já pôs o som? Diga aí qualquer coisa. Pronto, tá. Então pronto. Agora vou fazer uma pergunta. Doutrina da salvação. Porque é assim, quer se queira, quer não quer, a gente gosta ou não, a Bíblia é um livro
religioso, porque há a religião verdadeira, conforme está lá em Tiago 1,27, que aquilo é uma metonimia, ou seja, é parte pelo todo. Ser cristão não é apenas visitar órfãos e viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Ser cristão é ser santo em toda a maneira de viver, conforme 1 Pedro 1, 15 e 16. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12, 14. Então, ser cristão é bem mais do que o que está lá em Tiago 1,27. Aquilo ali é uma metonimia, é uma figura de linguagem do português, não é? É uma figura de expressão, de linguagem, em que toma-se a parte pelo todo. É bom tu visitar os órfãos e viúvas? É bom. Então, e se for um mendigo, não visitas? E se for um parente teu, não visitas? Então, não é, a religião pura não é só isso. Logo vemos que é a parte pelo todo. Nós temos que saber interpretar, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, é assim. Mas eu quero fazer a pergunta, é uma coisa bem simples. Doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Vamos entrar. O que é doutrina, irmão? É ensino, instrução, ensinamento. E isso não é mau. Porque pela minha doutrina, dizia Jesus, sabeis se eu venho do Pai ou se falo por mim mesmo. Então, pela doutrina, a gente sabe se alguém vem de Deus ou do diabo. Agora nós vamos entrar aqui. Doutrina da salvação. Uma pergunta muito simples. Todos vão ser salvos? Eu agora vou desligar o microfone. Espera aí, ainda não responda. Deixa-me só aqui parar aqui. Todos vão ser salvos? Você crê na doutrina universalista que toda a gente vai ser salva, independentemente de estar no pecado ou não, de viver em santidade ou não, independentemente de ter boas obras, porque eu não digo que as obras salvam. Todavia, é o seguinte, qual é a relação entre a fé e as obras? A fé fica no meio. A fé fica no meio. Então, obras para eu ser salvo, eu não creio. Porque Jesus pagou o preço de graça. Eu não tive que pagar nada para ser salvo. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Todavia, a fé gera obras, porque a fé sem obras é morte. Então, se eu digo que sou salvo, mas eu estou roubando, matando, destruindo, como é que eu posso ser salvo se as minhas obras são más? As minhas obras me condenam. Então, a pergunta que eu faço ao Sr. Rubens, doutrina da salvação, é: todos vão ser salvos? Ainda não responda, espera só um pouco, eu agora vou meter aqui. Pronto, já está, o cronômetro. Pode iniciar, tem o tempo que quiser, até o máximo de. Só uma pergunta, não é se podem. Se você crê que todos, independentemente de viver ou não no pecado, vão ser salvos. Não é podem, se todos vão ser ou não. Se vão ou não vão, não é se podem, se vão ser.
Pode-me fazer então uma pergunta? Eu não estou a ouvir nada. Não estou a ouvir. Então é assim, faça mais. A gente vai fazer mais umas 2 ou 3 perguntas, que é para também não estender muito os ouvintes, não é? Para não ficar uma coisa muito. Então, faça aí uma pergunta. Sim, sim. É essa a pergunta? Pronto, então agora vai-me dar tempo para eu responder. Isto é uma pergunta bem boa para que todos entendam sobre essa mensagem. Pronto, agora já está? Desliga o seu. Pronto. Eu vou então iniciar aqui. Também vou pôr aqui o cronómetro para mim, senão não ultrapassa os 10 minutos. Pronto. É o seguinte, eu quero que toda a gente entenda uma coisa, todos os que nos estão ouvindo. O dízimo não é uma coisa somente da lei, não é uma instituição da lei, mas é uma instituição da promessa. Ou seja, existe o dízimo no período que vai de Abraão até Levi, e existe o dízimo no período de Levi até Cristo, e existe o dízimo no período de Cristo até os dias de hoje. Eu tenho que comprovar isso, eu não falo de cor. Não é? Então, nós olhando para esse texto de Hebreus, eu vou abrir Hebreus para analisarmos o texto de Hebreus. Amém? Aqui o que está em causa não é se eu sou da tribo de Levi, se eu sou sacerdote levítico. Isso aí não está em causa. Obviamente que eu não sou. O que está em causa é se o dízimo hoje cessou ou se continua em vigor. O que está em causa e qual é o objetivo. Então diz aqui, Hebreus 7. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de vidas nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele permanece. Depois, mais à frente, no contexto, diz que Jesus ele é um sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que, neste texto, conforme eu já fiz um vídeo, não vou estar aqui 20, 30, 1 hora, 2 horas falando, assistam o meu vídeo e eu provo lá que o que foi abolido em Hebreus 7 não foi o dízimo, não foi o mandamento anterior do dízimo, foi o mandamento do sacerdócio. Porque o sacerdócio de Jesus aboliu o sacerdócio de Levi. O que foi abolido foi o sacerdócio de Levi e não o dízimo, nunca. Porque diz aqui, considerai, pois, com grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e o abençoou, tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Quem é que morre? Os levitas morrem. Chega um ponto que eles vivem, eles morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem é que vive? Jesus. Jesus toma dízimos também. Porque ele vive para sempre. E assim, por dizer, por meio de Abraão até Levi, pressupõe que é uma continuidade. De Abraão até Levi. Há um período. Há um período de pagamento de dízimos. De Abraão até Levi, recebe dízimos, pagou dízimos. Até Levi. Em Levi continuou. Em Cristo, agora, vamos para... Aleluia. Vamos agora para 1 de Coríntios, para uma revelação que Deus me deu na palavra. Eu estava falando aí com um pastor de outra denominação e Deus me deu uma revelação em 1 de Coríntios. Vou passar esta revelação para a igreja e para os ouvintes, não é?
Uma revelação na palavra. Deus revela como Ele quer, também dentro da palavra. Não só em visão, não só em sonho profético, não só em arrebatamentos, mas em revelação. 1 Coríntios 9, de 1 ao 14, está a prova inequívoca que os dízimos que eram um direito e um poder, ou seja, era um direito que os levitas tinham de receber todos os dízimos do povo e as ofertas, não é só dízimo, é dízimo e a oferta, passou agora justamente para os que anunciam o Evangelho. Conforme eu posso ler. Não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Também tenho um vídeo explicando sobre isto. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Quer dizer, ele tinha o direito de comer e beber. Não temos nós direito de levar connosco uma esposa querendo, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então eles tinham o direito não só de viver, comer e beber, e de levar a esposa e a família para o campo missionário, porque eles eram apóstolos, eram enviados, eram emissários. Então eles tinham o direito de levar a família, eles não iam viver do ar. Não é? Diz aqui, ou sou eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Atenção que estas perguntas aqui são figuras de linguagem de retórica. É uma afirmação, é uma interrogação, mas que quer dizer uma afirmação enfática. Isto aqui não é uma pergunta para saber. Isto já é uma afirmação inequívoca. Que Paulo e Barnabé tinham o direito de deixar de trabalhar. Eles tinham deixado de trabalhar. Pronto. Então, se eles tinham deixado de trabalhar e tinham o direito de comer e beber e de levar a família, eles iam se alimentar do quê? Aqui vamos ver o contexto. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens ou não diz a lei também o mesmo? Agora ele cita a lei. Por isso é que eu digo, tudo o que foi escrito é para o nosso ensino. A lei está em ensinos. Há coisas que é para hoje. Permanece. Ou será que eu agora posso matar por estar na graça e não na lei? Será que eu posso roubar? Não. O que foi cumprido é que aqui foi cumprido. O dízimo, está aqui o mandamento. Porque não é preciso estar a palavra dízimo, nós não somos literalistas. Não vamos pegar à letra a coisa que a mensagem está implícita no texto. Também, se a gente for a ver, também a doutrina da triunidade, não é? Da trindade, ela está exposta na Bíblia, embora não venha a palavra trindade. Há muita coisa que não vem na Bíblia, não vem evangélico, mas existe evangélicos. É os que anunciam as boas novas. Então, agora vamos continuar aqui. Digo eu isto segundo os homens ou não diz a lei também o mesmo? Então o apóstolo Paulo citava a lei. É porque ela conta. Esta lei, então, se cumpriu, depois vais ver em quem é que se cumpriu. Ela não se cumpre. Ela vai se cumprir hoje, nos que anunciam o Evangelho. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Tem, porventura, cuidado Deus dos bois? Porventura tem Deus cuidado dos bois? É uma citação de Deuteronômio 25:4. Ou não o diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então ali falava de comer e de beber e de viver. A pessoa para viver, para levar para ir para a obra missionária, ele tinha que viver dos dízimos e das ofertas. Quando foi escrito em Deuteronômio 25:4, quem recebia dízimos e ofertas, conforme Números 18 e Neemias 10, do 37 ao 39, quem recebia dízimos e ofertas eram os levitas. Eles viviam dos dízimos, eles geriam os dízimos e as ofertas e deles traíam o salário. Aleluia, porque esta palavra tem uma correspondência em 1 de Timóteo, capítulo 5, 17 e 18. Dignos de duplicada honra, não é? Sejam aqueles que os presbíteros que trabalham na palavra de Deus e na doutrina. Porque quando está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. É a mesma citação, é a mesma confirmação. E digno é o obreiro do seu salário. Então, aqui refere-se a salário. Então, os levitas não só recebiam dízimos, mas eles geriam, não é? Geriam os dízimos, porque eram os gestores, eram os despenseiros da casa do tesouro. Hoje os despenseiros, conforme Tito 1,7, são claramente os bispos, que também são pastores, conforme já foi falado. Então hoje, quem deve gerir é um tesoureiro, é um pastor nomeado pelo pastor presidente. Porque Jesus também tinha tesoureiro e deve seguir o exemplo de Jesus. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Então nós seguimos o exemplo de Jesus nas igrejas evangélicas, não é? Existe um pastor dirigente, é o que preside sobre nós na igreja. Existem pastores que presidem, existem outros que não presidem, são também pastores, mas não presidem as congregações, mas não são os presidentes. Ele deve nomear um tesoureiro. Esse tesoureiro também deve ser um bispo, deve ser um pastor. Então isto é bíblico. Agora, nós vemos aqui, ou não diz certamente por nós está escrito que o que lavra deve lavrar com esperança. Então, por nós, o apóstolo Paulo falava de quem? Dos apóstolos. E o apóstolo Pedro também era pastor. Então é apóstolos, pastores, é os que anunciam o Evangelho. Agora aqui, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as coisas carnais? O meu tempo já está a chegar ao fim, mas eu vou tentar ser breve. Em Gálatas 6, então ele semeava o quê? A palavra. E ele recolhia o material para a sua vida.
Ele recolhia dízimos e ofertas. E repara que em Gálatas 6,6 diz: aquele que é alimentado pela palavra, reparta dentre todos os seus bens com aquele que o alimenta. Porque quando está escrito, Deus não se deixa escarnecer, e tudo o que o homem semear, ele também se fará. Então, com maldição, por vezes a pessoa é amaldiçoada e não se percebe o porquê. Aleluia. Agora repara aqui. Se outros participam deste poder sobre vós, que outros? Se outros participam deste poder sobre vós, no verso 12, são os levitas. Qual é o poder? Receber dízimos e ofertas, conforme Números, capítulo 18. Porque não, e mais justamente nós. Mas nós não usámos desse direito, antes suportámos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Nós quem? Paulo e Barnabé, na igreja de Corinto, ele não recebeu dízimo, porque ele já recebia dízimos e ofertas das outras igrejas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Está lá em 2 Coríntios, capítulo... Até vou abrir aqui. Ainda tenho um tempinho, vou tentar ser breve. 2 Coríntios, capítulo 11, perdão. Versículo 8 e versículo 9. Diz assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Então ele recebia salário de outras igrejas. Ele optou em Corinto por não receber. Ele recebeu de outras. Então ele recebia salário. Quem é contra salário é contra a Escritura. A Escritura não pode ser anulada, disse Jesus. Não é? Pode rir à vontade, mas esta é a verdade. Pode ir rindo à vontade. Outras igrejas, pode rir, esteja à vontade. Outras igrejas despojei eu. Varão, não interrompa, ainda tenho meio minuto. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, não tinha necessidade e ninguém foi pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ter pesado. Então foi uma opção do apóstolo Paulo. Olha o mandamento de Jesus. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Portanto, o direito dos levitas passou agora para os pastores. Amém? Eu creio que respondi a esta pergunta sobre dízimos, e agora vou fazer uma pergunta ao Senhor. Pode pôr o micro, pode pôr o som. Não estou a ouvir nada. Não estou. Pronto. Vamos então, que agora não há muito tempo, não é? Vamos uma pergunta a cada um, que é para depois você elaborar o último, eu também. Santa Ceia, ou seja, como é que você entende a Santa Ceia? Não me responda agora, ouça só. A pergunta é bem simples. Portanto, você entende que, não é? Jesus não quer que a gente faça a Santa Ceia em memória dele, nos reunimos e comemos aquela refeição simbólica. Aquela refeição não é para matar a fome, mas é para simbolizar, não é, a vinda dele. Até que eu venha. Todas as vezes que tomares este pão e beberes este cálice, anunciais a minha morte. Ou seja, anunciamos que ele morreu para nos salvar até que ele venha. E todas as vezes que vos reunis em memória de mim. Então, eu quero saber qual é a interpretação, ou seja, qual é o conceito de ceia. Você acha que os cristãos, os servos de Deus, devem tomar ceia ou não? E o porquê? São duas questões numa, mas o tempo são 10, porque está relacionado uma com a outra. 10 minutos, espero só um pouquinho. Portanto, a pergunta é bem simples. Acha que nós hoje devemos tomar ceia ou não? E o porquê? Eu agora vou parar aqui, vou meter aqui o cronômetro para si e pronto, está a contar, vou desligar o meu micro. Desculpe interromper, Sr. Rubens, desculpe interromper. É assim, nós não vamos para vulgatas aqui, porque isso aí é tudo questão de história. Nós aqui não estamos a debater história. Então continua. Vamos só para a Bíblia. A resposta é na Bíblia. Você vai ler o texto na Bíblia? Vai ler.
e vai interpretar e a gente vai aprender. Eu também quero aprender, se quer saber se você tem a ideia certa ou não. Força.
Senhor Rubens, desculpe estar a interromper. Desculpe estar a interromper. É assim, você vem novamente com história. História e teorias da carochinha. Desculpe lá que lhe diga. Teorias de... Porque é assim, nós não estamos aqui para ir à história. Porque se formos à história, eu tenho como provar que está 5,5. Está. Mas não vamos entrar porque depois vira um puxa para cá, você puxa para um lado, eu puxo para o outro. Não vamos por aí. Você responda à questão de uma forma sábia. O que é que você entende por ceia? Qual é o seu conceito de ceia? E devemos ou não tomar a ceia conforme, não é, o pão ázimo, não é, e o fruto da vida. Devemos tomar ou não? É só isso. É uma coisa simples. A resposta tem que ser simples também. Força. Amém, Senhor Rubens. Pode-me fazer uma pergunta, então? Faça-me uma pergunta. Quer fazer já a última? Pronto. Então é assim. Faça a última pergunta. Você faça a última, depois eu também vou fazer uma última e depois nós vamos estar agradecendo o trabalho e encerrando o Hangout. Mas fala alto. Sim. Eu estou a ouvir, eu estou a ouvir bem, estou a ouvi-lo. Eu estou a ouvi-lo bem. Aqui diz 229. Tá bom. Eu vou escrever. Sim. Bem. João 10:10. Amém? Agora podes ligar o microfone que eu vou entrar aqui na Bíblia. Vamos entrar na Bíblia. Ora bem, vou abrir aqui a Bíblia. João capítulo 10, versículo 10. Vamos ler todo o contexto. João capítulo 10, versículo 10. Eu vou meter aqui o cronômetro agora também, que é para não exceder o tempo. Ser uma resposta dentro do tempo. Ok. João capítulo 10. Mas antes mesmo da gente ir a João capítulo 10, não é? Eu vou responder à pergunta, mas eu não vou entrar em questões históricas. Amém? Eu só quero dizer uma coisa aqui sobre a ceia. Porque antes de tudo, ou quando vos ajuntais na igreja, quer dizer, havia um ajuntamento na igreja, dentro da igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Quer dizer que o objetivo da Santa Ceia não é comer uma refeição para alimentar o corpo físico. A pessoa tinha que comer e beber em casa. Não é? Porque havia gente que estava a fazer daquilo uma festa pagã, uma farra. Então eu costumo dizer que a ceia ela é simbólica, é mandamento. Porque o próprio Senhor Jesus disse, e tendo dado graças, o partiu. Quem é que partiu? Jesus partiu o quê? Um pão. Ele partiu um pão ázimo e disse, tomai e comei. Ele disse.
Agora, se ele partiu o pão e disse assim, isto é o meu corpo, se ele pega num pão e ele parte e diz, isto é o meu corpo, é óbvio que aquele pão que ele partiu simboliza o corpo, que é o próprio Cristo. Não é? Ele partiu e repartiu, não é? Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Então a ordem de Jesus é para fazer. Não é? E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então é para fazer todas as vezes em memória. Então é um ato memorial. É um ato memorial simbólico, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Pronto, mas eu vou passar a responder à questão que o Sr. Rubens perguntou. Ele perguntou João 10:10. Vamos abrir João 10:10. Amém? João capítulo 10, versículo 10. Mas vamos então, diz